Seja bem-vindo. Amém? Irmãos, quando eu terminar a escola de ministro em dezembro, a gente vai dar uma organização bem melhor na questão dos cultos, viu? Estou querendo voltar aos cultos de orações, que é muito importante para a igreja. E vai ter algumas coisas novas. A gente vai estar intensificando mais. Mas por enquanto, nós estamos concentrados também na escola de ministro. E a gente precisa terminar esse tempo. Aí nós vamos estar voltando com mais força e com mais fervor. Amém? E hoje nós vamos... Qual é o propósito de hoje? Quem sabe? Propósito de hoje? Orar. Cura. Aí. Reivindicar as promessas, irmão. Amém? Você tem que entender o propósito do culto. Eu gosto de trabalhar culto, eu gosto de fazer culto com propósito. Sempre estabelecer um propósito, não todos os cultos, mas tem culto que eu estabeleço um propósito para que a gente saiba o que é que a gente veio fazer hoje aqui. Quando é um culto de oração, a gente vem para orar. Quando é um culto de ensino, a gente vem para aprender. Não é? O propósito de hoje é reivindicar as promessas do Senhor, para a gente estar debaixo dessa cobertura espiritual, crendo na palavra de Deus. O que nos mantém em pé é a nossa fé na palavra de Deus. Então eu preciso da palavra. Nós precisamos da palavra. Amém? Sem a palavra de Deus nós não somos nada. Então nós precisamos estar ouvindo a palavra, precisamos estar meditando, precisamos entender a palavra. Amém? É por isso, olha, quando eu estiver ensinando, vai ter cultos que eu creio que vai ser culto específico só de ensino. Quando eu estiver ensinando, observa, presta atenção. Não fica assim à toa não, achando que é um culto qualquer, né? Porque às vezes a pessoa só quer um culto que tem aquele mover da unção, né? Um culto que tem aquele mover do Espírito. Mas o culto de ensino também é importante para as nossas vidas. Amém? Para que a unção se mova, a gente também tem que aprender a palavra. Então nós vamos aprender hoje a reivindicar as promessas de Deus, se firmar nas promessas de Deus. A gente precisa acreditar. Amém? Nós precisamos crer naquilo que a Bíblia diz. Nós não podemos ter medo, irmão. Não podemos ficar apavorados. Nós temos que crer. Não é? Se a Bíblia diz, irmão, que houve um tempo no Antigo Testamento, quando os hebreus, os judeus, porque as promessas de Deus, elas tinham sido dadas aos judeus. Os judeus é a nação de Israel. Tudo começou lá. As promessas de Deus começaram lá. Deus tinha promessa com aquele povo, para que através daquele povo Deus estendesse por todas as outras nações. Então tudo começou com aquele povo, as promessas do Senhor. Amém? Através deles nós seríamos abençoados. Eu ia falar até uma coisa aqui, mas fugiu da memória. Então é importante a gente entender a palavra de Deus, para que a gente possa reivindicar as promessas do Senhor. Se eu não entender como é que eu vou reivindicar? Como é que eu vou usar a minha fé? Amém? E eu não posso ter medo, eu tenho que crer. Me lembrei agora. Então Deus tinha um propósito com aquele povo. E houve um tempo que aquele povo estava debaixo de uma escravidão de outra nação, que era dos egípcios. Amém? E eles passaram 40 anos escravos. E a Bíblia diz que Deus usou Moisés para libertar aquele povo. E começou a vir algumas pragas sobre aquele povo. Quem já viu falar nas 10 pragas do Egito? Não teve uma novela falando das 10 pragas do Egito? Qual foi a última praga? Quem sabe? A morte dos primogênitos. Não foi isso? Ele disse que o anjo da morte ia passar, ia matar todos os primogênitos egípcios, mas era necessário os hebreus, os judeus, sacrificar um animal e colocar aquele sangue do animal na porta, em cima da porta de cada casa, porque quando o anjo da morte passasse,
O anjo da morte não conseguia entrar naquela casa. Aquele sangue representava o sangue de Jesus. Quem está entendendo? Nós já estudamos isso aqui. Diante tudo aquilo que eles estavam vivendo, irmão. Vocês sabiam que nós estamos vivendo o tempo do fim? Nós temos que estar atentos. Irmão, a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer, irmão. Não vamos brincar, não. As coisas estão muito aceleradas. Eu não sei se vocês estão percebendo, eu venho batendo na tecla. Estão muito aceleradas, muita coisa acontecendo. Pavor. Lá no Chile os caras estão destruindo as igrejas. Estão queimando, tocando fogo. Nenhuma não, em todas as igrejas estão queimando. Porque eles estão vendo a igreja com outra ótica, como se a igreja não fosse algo bom. Por quê? Porque a igreja não aceita o homossexualismo, não quer fazer casamento de homem com homem, mulher com mulher. Apesar de que a igreja católica, o Papa já está dando aprovação. Isso é sinal, irmão, da volta de Cristo. Ele está apoiando agora o homossexualismo. Está entendendo? O casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque diz que Deus é amor. Deus é amor, irmão, mas Deus é justiça. Aquilo que é errado, Deus não aceita. Nós amamos as pessoas, mas a prática do pecado é abominação ao Senhor. Então nós estamos vivendo o tempo do fim. E diante daquilo que aquele povo estava passando, que eram os judeus, representa os crentes, que eram eles que criam em Deus, eles que estavam debaixo das promessas, eles se firmaram em obediência a Deus e à palavra de Deus. Eles se firmaram. Eles estavam firmados com o Senhor. E eles obedeceram, colocaram o sangue. E o espírito da morte começou a passar. E passava pela casa dos judeus, e o anjo da morte matava, feria todos os filhos primogênitos, os primeiros, eram mortos. Mas aquele espírito da morte não conseguia entrar na casa dos hebreus, dos judeus, porque o sangue daquele cordeiro estava na porta, representando o sangue de Jesus. Eles creram, irmão, e o fato deles crerem, o diabo não conseguiu tocar neles. E nós precisamos acreditar que o diabo não vai conseguir tocar em nós. Quem está entendendo? Nós precisamos continuar crendo como os hebreus creram, que o diabo não vai tocar em nós. Amém? Isso é a fé, nós precisamos estar firmados nessa mesma fé, crendo que Satanás não vai conseguir tocar na nossa vida. Amém? Eu estava dizendo a Daniela hoje, Daniela, a partir de hoje nós vamos começar em casa, junto com os meninos, a declarar o Salmo 91 e a ler esse texto do sangue. Eu sempre tenho declarado: o sangue de Jesus está sobre essa casa nos guardando. Amém? O sangue de Jesus está nos guardando. A Bíblia diz que outra vez vereis a diferença daquele que serve ao Senhor. Quem é que serve ao Senhor? Quem ama ao Senhor? Então diga: eu estou protegido pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. E o diabo, pode dizer, não vai conseguir tocar na minha vida. No nome de Jesus, eu estou firmado na palavra. Eu vinha para cá, irmão, e veio uma palavra dentro de mim, que talvez Deus queira falar com alguém aqui. E nessa palavra dizia assim: depressão. Nunca diga: eu estou com depressão. Amém? Você pode até dizer: eu estou passando por um momento de aflição. Mas nunca diga que está com depressão. Não dê esse gosto ao diabo. As aflições você pode estar vivendo. Nós podemos até estar vivendo um momento de aflição por a situação. Mas eu não estou com depressão. Diga: eu não estou com depressão. Diga: quem está com depressão é você, diabo. Porque você já sabe do seu destino. Você já sabe para onde você vai. Seu lugar é lago de fogo. Diga: o meu lugar é o céu. Diga: eu não estou com depressão. Pode dizer: eu não estou com depressão, nem vou ficar. Em nome de Jesus. E diga: no meio da aflição, eu vou passar, eu vou vencer pelo sangue de Jesus. Amém?
Eu tenho passado, irmão, esses dias por muita aflição. E tenho orado constantemente. Manhã, tarde, de noite, de madrugada. Manhã, tarde, de noite e de madrugada. Amém? Por causa da aflição. Passando por a aflição. Mas eu digo a você, essa aflição vai embora no nome de Jesus. Ela não vai permanecer. Se você está aqui, irmão, debaixo de uma aflição, eu declaro que ela vai sair também no nome de Jesus. Eu declaro que o vento vai sair. Eu declaro que a opressão vai sair. Eu declaro que os ataques do diabo vai cair por terra. Eu declaro que não vai prevalecer, porque nós somos uma igreja forte, porque eu sou forte em Cristo, porque eu tenho o Espírito Santo, porque aquele que habita em mim é maior. Diga, é maior. É maior. Em nome de Jesus. Diga, Satanás, você vai ver a diferença daquele que serve ao Senhor. E eu sirvo ao Senhor. Diga, eu sirvo ao Senhor. Diga, Deus é o meu Pai. E Ele está me guardando. Ele está me amparando. Ele está me protegendo. Ele está me assistindo. Ele está ouvindo as minhas orações. Ele está ouvindo o meu clamor. Dá glória a Deus alto, irmão. Eu estou guardado. Eu estou guardado. Diga, eu estou guardado. Até o tutano, eu estou guardado. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Eu estou guardado. Amém? Então nós vamos reivindicar hoje a promessa. Vamos reivindicar. Por isso que é bom, irmão, você estudar a Bíblia. Estude a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia livros. Leia a Bíblia. Leia livros. Amém? O estudo é importante porque você estudar, você está aprendendo. A meditação é uma concentração em um texto da Bíblia ou um versículo que você medita para enraizar aquele texto e lhe fortalecer. Amém? É importante, tanto o estudo como a meditação. Porque para você enfrentar o inferno, para você enfrentar o diabo, para você enfrentar a situação que você está vivendo, você precisa ter a base bíblica. Para você reivindicar a promessa. Pastor, o senhor está falando reivindicar. O que é reivindicar? Reivindicar é tomar posse daquilo que pertence a você. Aquilo que o diabo está tirando de você, você vai reivindicar. Você vai dizer, é meu. Você vai trazer de volta, Satanás. Você vai trazer de volta, no nome de Jesus, porque me pertence. Isso é reivindicar. Amém? E para você reivindicar, você precisa ter a consciência de que a palavra de Deus te dá essa autorização para você reivindicar. Amém? Abra aí junto comigo em Mateus capítulo 8, versículo 5, na NVI. Mateus capítulo 8, versículo 5. NVI. Nós vamos entender sobre isso diante de uma passagem de demonstração de fé, uma demonstração de fé muito importante de um homem de Deus. Na verdade, um homem que não tinha nem entendimento da palavra, mas rapaz, a fé é algo tão bonito que às vezes a pessoa não tem nem muito entendimento, mas quando você está firmado na fé, acontece. Amém? E não tem nada impossível para Deus. Não tem nada impossível para Deus, mas eu preciso estar firmado na fé, na palavra. Eu preciso entender a palavra, para eu saber o que é meu direito. Eu preciso entender o que é meu direito. Nós vamos fazer uma oração depois dessa palavra. Nós vamos fazer uma oração e vamos reivindicar aquilo que nos pertence. Amém? Irmão, não fica à toa não, porque acho que domingo fez uma semana, foi domingo retrasado, eu estava aqui
E eu saí daqui, ó, e fiz aqui, ó. Mal se estava lá onde João Paulo estava em pé, e eu apontei o dedo. Quem lembra disso? Não foi eu que fiz isso, não, foi Jesus, viu? Eu disse, Deus está curando todo problema que está dentro de você agora, no nome de Jesus. Receba, e comecei a ministrar. Fazia poucos dias que ele tinha feito um exame e tinha dado chaga no coração dele. Ele fez o exame novamente, Deus confirmou chaga. Ele veio para a igreja, Deus me usou e eu direcionei a oração. A unção daqui chegou lá e para a glória de Deus, essa semana ele fez um exame e não deu nada. Então a palavra funciona. Amém? Funciona ou não funciona? Olha o que aconteceu com a vida desse homem. É um texto muito conhecido. Versículo 5, NVI. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Quem era esse centurião? Centurião era um comandante do exército, que comandava 100 homens. Amém? Está entendendo? Por isso que diz centurião. E ele foi pedir ajuda a quem? A quem? Foi pedir ajuda a quem? Você está aqui por causa de quem hoje? Amém? Jesus é o seu Senhor da sua vida? Amém? Ele foi pedir ajuda a Jesus, o centurião. E disse, versículo 6, Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. O centurião não foi pedir ajuda para ele, não. Ele foi pedir para o servo. Quem está entendendo? Sabe por que eu tô ensinando isso aqui hoje? Eu acredito que todo mundo aqui sabe. Eu acredito que todos sabem, ou se não sabe, vai saber. O pai de Fabinho está hospitalizado, né, Fabinho? Nós declaramos cura lá, viu, Fabinho? Em nome de Jesus. Estenda a mão para ele, declaramos cura lá no pai dele. Vida chegando no pulmão do pai dele. Vida chegando lá no nome de Jesus. Que toda obra maligna solte o pai dele. Nós declaramos transformação, conversão lá na vida dele em nome de Jesus. Olha, irmão, como é interessante. O pai também está hospitalizado lá em Serra Talhada. Ele saiu daqui muito agoniado, falta de ar. O pulmão estava atingido. E quando ele saiu daqui, essa semana, passando por muita aflição, né? Por causa que é um ente querido, seu pai, mãe ou filho, seja quem for, quando está passando por um problema entre a vida e a morte, a gente fica aflito. Não é porque eu não creio que tenha existência de vida após a morte. Eu preguei isso domingo, tem a existência. Ele saiu daqui domingo, eu preguei domingo, ele saiu domingo, foi levado domingo. Eu preguei sobre a existência da vida após a morte. Mas a alma dele estava em jogo. Porque se ele partisse, se ele morresse e a alma dele fosse para o inferno, quem está entendendo? E começou a luta, a guerra espiritual dentro de mim. Por quê? Porque agora eu queria a cura dele, mas a prioridade não estava na cura. A prioridade estava na alma dele. Porque eu queria que a alma dele fosse salva. E só existe uma forma da alma do ser humano ser salva. É quando o homem entrega sua vida a Jesus. A Bíblia diz isso. Se você entregar a sua vida a Jesus, aceitar Ele como único suficiente Salvador, receber Ele, crer que Ele ressuscitou dos mortos, aceitar Ele como Senhor da sua vida, de coração, serás salvo. O ladrão da cruz do Calvário, no último momento da vida, aceitou Jesus e foi salvo. Não foi assim? Amém? Você está triste ou está alegre? Irmãos, e ali começou o combate. Quando foi de manhãzinha, eu tive uma direção de Deus. Acordei de manhãzinha cedo e eu chamei Daniel. Daniel, vem cá, vamos fazer uma oração.
O Espírito Santo me trouxe a lembrança, porque para que a gente usar a fé, reivindicar a promessa, eu tenho que saber se eu posso, se eu tenho direito naquela situação. Tem situação que eu não vou ter direito. Então, para eu saber, dá a tua Bíblia aí, para eu saber se eu tenho direito, eu tenho que consultar o manual. Quem tem um manual aí? O manual é a Bíblia. A Bíblia vai nos mostrar o que é nosso de direito. Como é que eu vou fazer um pedido a Deus? Como é que eu vou enfrentar o diabo se eu não souber que é um direito meu? Porque o que está escrito aqui é direito meu. Vocês estão entendendo? Um advogado estuda as leis para isso. Para quando ele chegar diante do juiz que está julgando aquela causa, ele possa interceder e mostrar na lei que aquela causa ali é direito daquele cidadão. Se ele conseguir mostrar ao juiz que a lei aprova, o cara vai ser absolvido. Não é assim? Da mesma forma é no mundo espiritual. Eu preciso mostrar a Deus, porque por isso que Deus quer que nós leia a Bíblia. E preciso também mostrar o diabo. Quem está entendendo? Amém? Então eu fui, diante daquela situação, acordei de manhãzinha cedo, e não sei se foi na terça-feira, e veio aquela passagem da Bíblia, Mateus capítulo 18. Coloca lá, depois nós voltamos para Mateus 8. E a Bíblia diz assim, deixa eu ver se é esse versículo mesmo, deixa ele colocar lá. É esse mesmo? Mateus 18. A Bíblia diz assim, ó. Glória a Deus, ninguém durma não, viu, irmão? Qualquer coisa fique de pé. A Bíblia diz, digo-lhe a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Vá para o versículo 19. E diz, também lhe digo que se 2 de vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, será feito por meu Pai que está no céu. E a Bíblia diz, se você concordar com alguém a respeito de algo que você está pedindo, será feito pelo seu Pai que está no céu. Versículo anterior, o 18, diz assim, que se tudo que você ligar aqui na terra está ligado lá no céu. Eu precisava de uma pessoa para ligar. Eu precisava de uma pessoa para ligar. E eu liguei, chamei Daniel. Eu chamei Daniel. Daniel, vamos fazer uma oração. Eu li esse versículo e liguei. Eu tive uma imagem, esses dias eu acredito que eu orei, foi o tempo que eu mais orei na minha vida. Era todo tempo, todo momento orando, e não vou parar de orar não, viu? Estamos travados em uma guerra. É uma guerra. E eu peguei, chamei Daniel, li o versículo, e eu tive uma breve visão no meu espírito, como se eu aqui na terra, olhando para o céu, e o Senhor no céu. O céu que eu digo não é o céu atmosférico, não, é um ambiente, é um lugar onde o trono de Deus está. Existe esse lugar, quem está entendendo? E eu me via ligando algo, concordando a respeito de alguma coisa em oração. Quando você concorda a respeito de alguma coisa em oração com uma pessoa que tem a mesma fé que você está conectando, você está assinando embaixo, está dizendo assim, está feito. Lá em cima está sendo ligado no céu e Deus está dizendo com os anjos, está feito aqui também. Quem está entendendo? E eu fiz uma oração e eu disse assim, disse, Senhor, a Bíblia diz que o que ligar na terra é ligado no céu. Eu não entrego a vida do meu pai sem ele ser salvo. E eu liguei com ela, eu não entrego, só entrego ele se ele for salvo. Eu me lembrei de uma passagem do irmão Rei, que a mãe dele passava por uma situação, estava entre a vida e a morte, e ele orou e fez uma oração ao Senhor nesse mesmo sentido, e disse, eu não entrego. E ele foi combatendo em oração, orando, falando com Deus, e Deus acrescentou, se eu não me engano, 10 anos de vida à mãe dele, e a mãe dele só partiu depois dos 10 anos de vida. É incrível, irmão. Diga, a palavra funciona. E eu disse, eu não entrego a não ser que ele seja salvo. Eu não entrego a vida dele. E me segurei. Dali por diante, pronto, está seguro, em nome de Jesus. Eu não entrego. Está escrito na Bíblia. Amém?
E me posicionei, por quê? Reivindiquei a promessa. Para a glória de Deus, irmão. Isso foi, acredito que foi na terça. Quando foi na quarta-feira, um médico que é da nossa igreja, lá de Afogado, estava dando plantão lá no hospital que ele estava. E eu tinha pedido para ele dar uma passada lá. E ele passou lá e levou um irmão. E para a glória de Deus, ele aceitou Jesus. Amém? Então essa primeira parte da profecia, da ligação foi cumprida. E até então eu fiquei pensando, meditando, e eu digo, meu Deus, agora é a segunda parte. Hoje eu recebi uma mensagem do irmão Juscelino, e o irmão Juscelino, eu disse a ele, pedi oração a ele, e eu disse a ele, e ele disse assim, irmão Juscelino, Roberto, o diabo, ele ouviu, ele sabe que você não entregava seu pai, a não ser que ele fosse salvo. Ele está com 81 anos, e há pouquinho tempo atrás, o Senhor já vinha tratando comigo no meu coração sobre a partida dele. Deus fala, você sabia que Deus fala? E eu já estava, tanto que eu já tinha falado algumas coisas para a Vanusa, tudo. Fiz essa oração e comecei a... Assim, o irmão Juscelino ligou para mim e disse assim, mandou mensagem para mim e disse assim, Roberto, o diabo sabe que você fez essa oração e ele agora está jogando colar-colou. Foi interessante o que ele disse. Ele disse, eu vou jogar o colar-colou. Se colar, colou. O pai dele foi salvo, mas eu vou tirar a vida do pai dele. Porque ele fez a oração de concordância pela salvação do pai dele, mas eu não quero que ele usufrua o melhor de Deus aqui na terra. Rapaz, aquilo me trouxe um discernimento. Eu digo, mas rapaz, é mesmo. Então vamos para a segunda parte. E eu comecei a perguntar a Deus, Senhor, mas aí como é que vai ser agora? Porque eu preciso da tua palavra para usar a minha fé sobre a vida do meu pai. Eu preciso da sua palavra. Eu preciso saber se é um direito meu. Amém? Aí Deus foi e me deu essa passagem do centurião, essa mesma passagem que eu estou lendo para você. Vai funcionar para você algum dia, viu? Então, se eu fosse você, eu guardava essa palavra no seu coração. Amém? O centurião chegou, olha o versículo 5, o centurião se dirigiu a Jesus pedindo o quê? Ajuda. Ele buscou a quem? Jesus. Amém? E disse, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Presta atenção, pensa comigo. O centurião não era um judeu. As promessas eram para os judeus. Amém? Igual hoje, as promessas é para quem hoje? É para os crentes ou é para quem não é crente? Vamos responder, mas é para quem é crente ou quem não é? Para quem é crente. Para quem é filho de Deus. O centurião não era filho de Deus. Não era crente. Amém? Mas ele passou a ser, né? Porque ele passou a crer. Ele foi buscar a ajuda de Jesus. Mas as promessas estavam somente para os judeus naquela época. Mas olha o que a fé faz, irmão. Olha o que a fé faz. Ele não buscou ajuda nem por ele. Ele foi buscar para um terceiro, para outra pessoa que estava lá. Eu não sei nem se essa outra pessoa que estava paralítica em casa, doente, se realmente essa pessoa acreditava em Jesus. Mas ele foi lá buscar. E sabe o que é que aconteceu? Ele recebeu a resposta. Vamos ler aqui? Versículo 6, e disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. A resposta de Jesus é versículo 7. Jesus lhe disse, vamos ler junto? Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Amém? O centurião estava em quê? Na brecha. O centurião estava na brecha. Paralítico doente, observa, paralítico doente e o centurião
na brecha, aqui o centurião, paralítico em casa, doente. Quem está entendendo? Mas o centurião estava o quê? Na brecha. E o que é a brecha? O centurião estava buscando em prol do servo dele. Você está entendendo? Buscando em prol do servo dele. Usando a sua fé. Uma fé violenta. O que é essa fé violenta, pastor? Preste atenção que isso vai servir para você. A fé violenta é aquela que você está arrasado, quebrado, moído, sem força, destruído, para baixo, sentimentalmente. Mas a fé violenta é aquela que passa por cima de todos os sentimentos e vai direto ao alvo. Quem está entendendo? Olha para seu vizinho e diga assim: ei, você não tem desculpa de parar, de desistir. Você não tem desculpa. Você tem algo dentro de você que, se você quiser, você pode mudar qualquer situação com a força que está no seu íntimo. Se você decidir se mover, mesmo que não sinta vontade, mesmo que esteja quebrado, mesmo que esteja acabado, destruído, arrasado, para baixo, mas você pode mudar qualquer situação. Levanta a mão e dá um glória a Deus, que o diabo não gosta não. Eu preciso me mover. Por que o pastor estava dizendo isso? Porque eu estava desse jeito. Quem está entendendo? Quebrado, arrasado, destruído. Você vendo seu pai morrer, você não tem força para nada não. Você precisa das orações dos outros. Mas eu só me lembrava de uma coisa: ore em línguas. Ore em línguas. Ore em línguas. Eu subi, primeiro dia aqui que eu entrei para o combate, que eu vim para cá às 7 horas da manhã, que eu vim para aqui começar a orar, primeiro dia, eu não tinha força nem nas pernas. Nem nas pernas. Se liga na gravação que eu estou achando que está baixa aí, viu? Não tinha força nem nas pernas, mas eu comecei orando, 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 orando. E de repente comecei a chorar. Mas não era um choro de desespero, era um choro no espírito. Sabe aquela sensação que você está destruído e de repente você começa a chorar e vê uma linguagem sobrenatural e você chora, você geme, chora e você não quer parar de chorar. E quem já passou por isso aqui? Você está numa guerra, você está num combate, você não pode parar. Estava moído, mas eu estava lá. Você não tem desculpa. Entendeu? E o Espírito Santo me dizia: vereis a diferença daquele que serve ao Senhor. E eu orando. Primeiro passo já foi alcançado. A alma dele está com o Senhor. Foi salvo. Amém? Continuei orando. O sentimento do choro passou. A paz entrou no meu coração, a alegria. E isso era algo interior com eu e Deus. Chegava em casa, eu estava calado. Tinha pessoas que falavam comigo e eu nem percebia. Mas eu conectado. É a hora de eu usar as ferramentas que eu aprendi. Quem está entendendo? Olha a importância daquilo que a gente aprende. Calado, mais calado em casa, mais guerreando em oração, buscando. A alma dele, ele entregou sua vida ao Senhor Jesus. A paz vinha. De repente eu ia para casa, chegava em casa, ou ia almoçar, ou fazer alguma coisa, ou chegava na casa de mãe, o aperto voltava para o coração.
Quando aquele aperto voltava, eu dizia, eu não esperava, eu disse, eu vou orar. Corria, me trancava aqui em cima, ou ia lá para o muro de casa, ou ia lá para outra casa e começava a orar de novo. Só parava de orar quando a paz voltava. Teve um dia que o aperto foi tão grande e eu insistia orando em línguas, porque a Bíblia diz que quem ora em... irmão, eu confio demais na oração em línguas. A Bíblia diz que quem ora em línguas está falando mistérios com Deus. Por isso que você que não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo, irmão. E eu ficava orando todo o tempo em línguas, orando todo o tempo em línguas. Teve um dia que o médico disse assim, que a pressão dele alterou e não conseguia controlar. Eles tiveram que passar um medicamento mais forte, a pressão normal, conseguir normalizar. Foi o dia que algo mexeu comigo dentro de mim. E eu lembrava dentro de mim, eu me lembro de uma vez que eu lendo um livro de Benihim, Bom Dia Espírito Santo, e ele disse que foi para um restaurante e o Espírito Santo começou a arder dentro do coração dele pelo orar, e ele não obedeceu àquela direção da oração. E aquele ficou dentro de mim. Toda vez que a sinalização vinha, eu corria e ia orar. Por quê? Porque desobedecer uma orientação pode perder uma vida. Quem está entendendo? Uma vida pode ser morta. Às vezes até da igreja. Se eu tenho inclinação para orar, eu não oro, não vou gastar tempo orando em língua até aquela percepção sair dentro de você, aquele aperto no coração do seu íntimo sair dentro de você. Se você não orar, às vezes uma pessoa está morrendo aqui dentro da igreja. Você está entendendo? É muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque isso é mundo espiritual. Quem está entendendo aqui? Nós estamos no mundo espiritual. Estamos guerreando no mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Irmão, e Deus foi e me deu essa palavra do centurião. E eu me segurei com a palavra dele. Eu estou seguro com essa palavra. E eu agora disse assim, pronto, agora vamos para a segunda etapa. Deus alcançou o espírito dele. E agora, no nome de Jesus, eu vou crer para a restauração completa dele. Pastor, mas ele está com 81 anos, Deus já vinha falando no meu coração sobre a partida dele. Deus já vinha me despertando. Eu sei. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele não é obrigado a partir com essa miséria dessa doença maldita, não. Quem está entendendo? Eu não sou obrigado a aceitar. Você está entendendo? Você também não é obrigado a aceitar. Amém? Por isso que Deus deu as promessas para nós, para a gente combater. Amém? Eu não sou obrigado a aceitar. E eu disse, ele vai partir um dia, mas ele vai partir na sua velhice, mas não com essa doença em nome de Jesus Cristo. E eu não parei não, agora estou intensificando a minha oração. Ele está lá, mas eu vou crer até o final para ele colocar os pés com vida em casa e ele partir não com essa maldição. Da mesma forma você pode crer para a sua vida. Amém? Diga glória a Deus. E a palavra que o Senhor me deu foi essa. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Ele estava pedindo por outro. Jesus não negou. Jesus poderia ter dito, mas a promessa não é para ele. A promessa é primeiro para os judeus. Jesus honrou a fé do centurião. Olha para seu irmão e diga, Jesus vai honrar a sua fé. Então diga assim, pare de falar negativo. Não dê lugar na sua mente para pensamentos negativos. Não dê brecha para Satanás. Pare de falar negativo. Fale a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Jesus disse, eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Amém? E essa palavra foi a segunda etapa que o Senhor me deu. Então eu tenho autoridade para reivindicar a promessa. Versículo 8 diz assim, respondeu o centurião, que foi buscar pelo homem, disse assim, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ele disse assim, diz somente uma palavra que meu servo vai ser curado. Só uma palavra. Só uma.
O centurião creu de uma forma tão grande que ele disse assim: o senhor não precisa ir lá, se o senhor disser uma palavra está feito. O irmão Alcide creu de uma forma tão grande que eu só liberei uma palavra e foi feito. Não houve nem contato da minha mão com a cabeça dele, imposição de mão. Houve só uma palavra, unção. Quem está entendendo? Amém? Versículo 9, o centurião diz: pois também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um vai, ele vai, a outro vem, e ele vem. Diga a meu servo, faça isso, e ele faz. Olha o versículo 10, eu não vou prolongar muito não. Vamos lá, todo mundo lê junto. Ao ouvir isso, Jesus... Espera aí, irmão, todo mundo de uma vez só. Já! Até aí. Ao ouvir o centurião dizer: manda uma palavra, que meu servo será curado. Ao ouvir isso, Jesus o quê? Admirou-se. Quem está entendendo? Jesus se admira com fé. Quem tem fé aqui? Quem tem medo aqui da glória a Deus? Quem tem fé da glória a Deus? Quem tem medo da glória a Deus? Amém? Está com fé? Então Jesus disse ao centurião, versículo 13, pula para o 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Só precisou da fé do centurião para que o servo dele fosse curado. Glória a Deus. Diga: fé funciona. Fé funciona. E hoje de tarde eu recebi uma ligação lá do hospital, para a glória de Deus. O cansaço que ele estava está desaparecendo. 81 anos. Fé funciona. Vai pro teclado. Eu comecei a reivindicar as promessas. Mesmo quebrado. Mesmo sem forças. Você não pode se entregar não, irmão. Pode tocar, Bruno. Eu sei que daqui todo mundo vai ter que partir um dia, ou no arrebatamento da igreja, ou em morte física, para que o Espírito descole do corpo e você saia. Mas você não precisa morrer do jeito que o diabo quer. Amém? Existem benefícios. Pode vir, Ministério Louvor. Existe benefício para nós. Existe benefício para a igreja. Acho que você está triste. Misericórdia, mano. Estou pregando para mim mesmo, só é? Oxi. Aleluia. Eu queria uns cabos bem afogueados aqui dentro para ficar dando glória. Mas eu creio que está chegando muito cabo afogueado aqui. Creio que vai mudar essa situação, meu irmão. Creio que vai mudar essa opressão na sua vida. Creio que vai mudar essa cilada de Satanás, vai cair por terra. Creia no nome de Jesus. Amém? Jesus disse para o centurião: vá, assim como você creu, assim como você creu, acontecerá. Assim como nós cremos, acontecerá.
Assim como nós, fique de pé, assim como nós cremos, acontecerá. Vai ajudando aí na bateria hoje. Assim como nós cremos, acontecerá. Isaías 53, 4, 5, não precisa colocar na tela não. A Bíblia nos dá direito à cura. Amém? Diga, vá dando glória, irmão. Salmo 91, a Bíblia dá direito à proteção divina. Salmo 23, a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nos dá direito à provisão. Salmo 91 nos dá direito à proteção. Salmo 91 nos dá direito à proteção. Salmo 91 nos dá direito à proteção. Salmo 23 nos dá direito à provisão. Aleluias. Isaías 53 nos dá direito à cura. Tá doente, seja curado. Tá doente, seja curado. Tá com medo, receba a proteção. Aleluias. Tá faltando, receba a provisão. Receba a provisão. Receba a provisão. É direito meu. É direito nosso. É direito nosso. Aleluias, comece a glorificar. É direito nosso. É direito nosso. A Bíblia diz: é direito nosso. Me dê sua Bíblia aí. É direito nosso. Levante a sua Bíblia para cima. É direito nosso. Diga: a proteção é meu direito. A proteção é meu direito. Cura é meu direito. Saúde é meu direito. Está doente, seja curado. Já está curado, já está com saúde, permaneça em saúde. É direito nosso. É direito nosso. Comece a declarar: é direito nosso. É direito nosso. É direito nosso. É direito nosso. Aleluias. 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 Levante a mão quem está enfermo e comece a dizer: é direito nosso. Diga com mais ousadia: é direito nosso. É direito eu ser curado. É direito eu estar com saúde. É direito meu. Aleluia. Irmão, deixa eu te dizer: quando você grita, você incomoda Satanás. Quando você começa a gritar, você incomoda o diabo. É por isso que muitas pessoas lá fora dizem assim: os crentes parecem uns bode, porque eles não entendem. Eles não entendem. E eles não podem usufruir o que nós estamos usufruindo, porque eles não entendem. E incomoda eles. Sabe por que incomoda eles? Porque incomoda o diabo. Aí incomoda eles também porque incomoda o diabo. Então eu queria ver você incomodando o diabo hoje. Incomode o diabo, isso. Incomode o diabo. Incomode o inferno. Incomode o diabo. Incomode o diabo. Incomode o inferno. É direito nosso. A cura é direito nosso. A provisão é direito nosso. A libertação é direito nosso. A proteção é direito nosso. Nós chamamos a existência. Nós reivindicamos saúde para a nossa igreja, saúde no nosso corpo, provisão na nossa igreja, no nome de Jesus. É direito nosso, é direito nosso, é direito nosso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bra 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 baixara bra bra baçou.
descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve e é leve. Opressão não pode mais, 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 Satanás, não pode Não deixa não ver que levar na arena natural, coloque a sua fé, fique na arena da fé, vai acontecer, vai trabalhar, vai acontecer, ele não vai roubar aquilo que é teu, você tem que abrir a tua boca e falar, vai acontecer, cura sobre a tua família, cura sobre os teus bens, cura, eu libero sobre a tua vida, sobre os teus parentes, começa a declarar, começa a Seu jugo é e é leve. Jugo é suave e o teu fardo é leve e é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve e é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve e é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve e é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve
Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. E o teu fardo é leve. Agora olhe na outra, me traz agora na outra irmã. Na outra, Jéssica. Eleve. Declara essas palavras, leve. Leve, bem leve. Declara essas palavras. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. E é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. E é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. E é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve.